Ainda não cumprimentei, boa noite. Não é sempre que eu consigo fazer esse tipo de eventos, mas eu realmente gosto muito, principalmente quando é a chance de ter um relacionamento um pouco mais aberto. Acho que é sempre muito interessante a gente poder conversar e enxergar o esporte de uma maneira mais aberta, mais profunda. Então, estou bastante feliz de estar aqui hoje. Bom, meu começo foi muito espontâneo. A gente estava até trocando uma ideia antes ali com o Kleber. E meu pai, ele tinha uma história já com o ciclismo de estrada, mais especificamente. E no meados da década de 90 ele abriu uma pequena loja de bike. E boa parte da minha infância eu passei nessa loja. Era uma coisa que era muito curtição assim para mim, sabe? Principalmente ficar na oficina era uma coisa que eu curtia muito. E teve um cliente que entrou com a bicicleta no teto do carro, na garagem de casa, e partiu esse quadro no meio. Na época ainda o acesso a peças, a fornecimento de equipamentos não era tão rápido e tão acessível como é hoje, né? Então meu pai pegou esse quadro, que era de cromo molibdênio, ele cortou e fez uma mountain bike, era 26 para mim, bem pequenininha, que era uma coisa que não existia no mercado. E ele montou essa primeira bike só com as sucatas da oficina, e passou a ser uma coisa muito espontânea para mim. Eu sempre costumo dizer que eu cresci ao mesmo tempo como pessoa e como atleta. E até hoje, 20 anos depois, a minha história se confunde muito, assim, sabe, do meu desenvolvimento. Eu tenho a bike ainda muito por acaso, porque antigamente isso é muito, né, normal, assim, a gente vendeu uma bike para comprar um equipamento melhor, não guardava nenhuma bike. Ninguém quis comprar essa bike, foi isso? Não, cara, essa bike eu dei sorte no azar. Eu passei reto numa competição, numa curva, e eu bati numa mureta de um meio metro de altura, e eu parti o quadro no meio de novo. E aí foi uma baita sorte, porque o quadro ficou quebrado, não valia a pena consertar e tal, não sei o quê. E aí ficou no canto alguns anos e, poxa, depois eu fui crescendo na carreira, virei profissional. E hoje, para mim, aquilo é um tesouro, né, cara? É um monumento para mim de onde eu vim, né? É uma coisa que eu guardo com carinho hoje. Mas quando eu era criança, assim, a minha infância, depois a minha adolescência e juventude, mas até a adolescência principalmente, o que eu mais curtia fazer era pedalar. Então, quando eu tinha ali meus 9, 10 anos, eu treinava escondido, cara, porque eu tinha aquela coisa de, eu tenho que marcar meu tempo na subida e tal, não sei o quê. E aí, meus pais saíram para trabalhar, eu cresci num sítio, e aí eu fugia e passava 2, 3 horas em cima da bicicleta, subindo todas as montanhas em volta. E essa foi meio que a minha infância, assim. Isso em Petrópolis. Então essa minha paixão foi uma coisa meio que num primeiro momento, um amor meio secreto, sabe? E eu acabei desenvolvendo muito o gosto pela preparação em si, pelo processo de preparação, sabe? De você sair, de você aprender a fazer alguma coisa nova, e de você abaixar o seu tempo, de você sentir a resposta do seu corpo. E para mim, como eu era, né, passando pela maturação biológica também, qualquer coisa que eu fazia, eu ficava mais forte. Daqui a um mês eu já era um pouquinho mais forte. Então, isso era uma coisa que me estimulava demais, me impulsionava demais. Cara, pulando assim 20 anos para o futuro, agora para o agora, esse ano eu venho vivendo uma temporada muito expressiva, talvez uma das mais expressivas de toda a minha carreira. E se eu olhar para os meus últimos 5 anos, talvez eu me encontre na minha pior forma fisiologicamente falando. Se eu olhar os meus números, principalmente das últimas 2 temporadas, e comparar com os números fisiológicos puramente dessa temporada, eu estou um pouquinho abaixo. Mas a minha eficiência na pilotagem, minha eficiência técnica, eu tive uma evolução realmente muito grande. Então, isso é muito interessante, você começar a descobrir esses novos caminhos que o esporte te proporciona, né? Eu cheguei a um nível, em alguns momentos, de ter um nível fisiológico do mais alto padrão para um atleta olímpico, mas eu não consegui transmitir isso em resultados, em uma pista de Copa do Mundo.
E chegou um momento que eu passei até a investir um pouco menos de energia e de atenção nessa preparação puramente física para tirar realmente o melhor do meu físico atrelado com a pilotagem, atrelado com a técnica. Eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico mais profundamente a partir de 2015 e eu passei a realizar uma espécie de treinamento mental para ser aplicado durante a execução do exercício. Isso me ajudou muito com algumas técnicas de visualização e de tomada de decisão também. O que acontece muito e que eu mudei algumas coisas no meu treino e que gerou resultados positivos é que no mountain bike, às vezes a gente se preocupa muito com a velocidade que a gente está transpondo numa sessão, um obstáculo, ou enfim, em realizar aquilo. Mas o grande ponto-chave é o quão rápido você transpõe aquilo, com quanto de energia que você está gastando. Porque você tem que pensar que isso é uma prova de 90 minutos, é uma prova de resistência, com picos de potência realmente muito altos. Para quem mexe com wattagem, numa prova de cross-country eu atingo entre 1.500 e 1.600 com pico de potência. Geralmente uma prova de cross-country eu faço 90 minutos ali acima do meu limiar. Se meu limiar é 182, 183 BPM, eu faço uma média de 185 a 187. Então, você só consegue atingir essa intensidade muito por causa da pilotagem, do estresse ambiental que gera no seu corpo e pela ativação de outros músculos também nessas sessões que joga essa intensidade tão lá em cima. Então, o segredo, às vezes, é você ser econômico nessas partes, você conseguir baixar o batimento. E isso, para mim, tem sido o ponto mais chave, né, nesse momento da minha carreira. Eu comecei a fazer esse acompanhamento através do Comitê Olímpico até, com a Alessandra Dutra, que é daqui de São Paulo, que é uma psicóloga esportiva magnífica. E a gente começou a desenvolver um trabalho muito bom, que gerou resultados muito positivos. Em 2016, em abril, eu comecei a ter alguns problemas na minha coluna. Eu tinha um desvio em algumas vértebras que tinham um bloqueio de uma transmissão nervosa. Então, dependendo do movimento que eu fazia, da intensidade, eu tinha um bloqueio durante a execução do exercício. Então, isso aconteceu de uma maneira muito recorrente durante a temporada. Numa temporada olímpica, isso é bastante estressante. Não é uma situação muito confortável, principalmente quando você alcancei um nível de performance ótimo, como eu falei, eu não consegui entregar isso nas pistas. Então, é muito uma coisa que vira uma bola de neve. Você tem um problema que você não entrega numa prova, aí já tem uma outra prova, o tempo vai sendo encurtado. Só que a gente conseguiu contornar isso muito bem. Principalmente com o trabalho com ela. Mas a gente conseguiu, durante a temporada, diagnosticar o problema, traçar uma linha de tratamento e pré-jogos, teoricamente, eu estava sob controle na melhor fase da minha vida, na melhor forma da minha vida. E durante os Jogos Olímpicos eu tive um efeito colateral desse tratamento, que eu acabei fortalecendo e tensionando demais a musculatura paravertebral, e eu acabei tendo uma distensão durante a prova dos jogos. E aí, após os jogos, terminei a prova com muita dor ainda. E aí eu tive que passar por um período mais longo de reabilitação e tudo mais. Eu hoje, olhando para trás, sinceramente, eu acho que o Rio 2016 foi a pior coisa que já me aconteceu. Porque o nível que eu me coloquei de autocobrança, e o nível de sofrimento que eu passei, de estresse que eu passei com toda essa situação, de correr uns Jogos Olímpicos em casa com uma grande expectativa, porém eu ainda não, apesar de ter apresentado alguns resultados isolados nos últimos anos, eu tinha uma ambição muito grande, mas eu não tinha resultados que respaldassem uma garantia de que eu entrava no bolo de candidato a ser medalha. Então tudo isso foi uma coisa que, sabe, eu não consigo enxergar qual situação esportiva poderia ser mais difícil para mim. Então isso me amadureceu muito. Confesso que 2 meses depois ali foram cruéis assim para minha cabeça, mas toda a jornada até jogos e o ápice dos jogos ali com a lesão no dia da prova
E o pós-jogos foi um ciclo que me amadureceu demais. Cara, eu passei, pós-Jogos Olímpicos, eu fiquei 2 meses sem subir na bicicleta. Desde os meus 8 anos de idade, eu nunca tinha passado esse período longe de uma bicicleta. Então, para mim, foi uma mudança de mundo, assim, né? De comportamento da vida. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca tinha passado tanto tempo. O máximo de tempo que talvez eu fiquei até com lesão foram coisa de 3 semanas, 2 a 3 semanas. Então, comparado com... Fiquei quase 9 semanas. É um período que mexe muito com o seu corpo, sabe? O que aconteceu comigo foi que eu tive tempo que eu não tinha desde os 8 anos de idade para pensar, justamente para pensar. E eu pude reavaliar muita coisa na minha vida, assim. E hoje, sendo muito sincero, competir para mim é uma parte muito pequena do que eu sou no geral. Tem uma importância enorme. E por que eu falo isso? Os Jogos do Rio, para mim, eu tinha um desejo muito grande, porque quem me conhece um pouco mais próximo assim, sabe o quanto que eu acredito na bike como um transformador social. No esporte como um todo, mas na bike como um transformador social além do esporte. E para mim, os Jogos do Rio 2016 era uma chance única de ganhar voz. Isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim, assim, quando você é atleta, você começa a alcançar resultados mais expressivos, você ganha voz. Quando você ganha voz, você fala do que você quiser. Então você ganha um certo poder para brigar por coisas que você acredita. E por isso que para mim foi um golpe muito duro assim da vida no primeiro momento. Mas me fez enxergar de uma consequência um pouco diferente também. Porque hoje, assim, como eu falei, eu venho de uma temporada boa, com resultados bastante expressivos, o que vem me dando voz também, mas talvez eu não tenha o mesmo nível de bitolação assim, só no resultado. Obviamente, o resultado esportivo para mim ainda é o principal, mas eu consigo realizar outras coisas pela bike, pelo esporte, em outras vias também. Então hoje eu sou um cara assim, muito mais ocupado com a bicicleta, como um todo, venho fazendo muito mais coisas, tendo ainda a competição, né, a vida profissional como o ponto central, mas eu consegui perceber que não é a única via, sabe, para eu realizar essas coisas. O atleta, isso eu aprendi, né, com a minha participação nos Jogos Olímpicos, é uma situação única, cara, porque assim, quando eu estou competindo na Copa do Mundo e tal, eu tenho as críticas, eu tenho os elogios, eu tenho as análises, que às vezes, enfim, eu julgo correto ou não, mas é uma coisa de que alguém que te acompanha ou acompanha o esporte de uma maneira mais contínua. Jogos Olímpicos acontece muito, cara, em 4 anos, caramba, olha só, e todo mundo já sabe como é a modalidade, como que funciona e tudo mais. Então é um momento muito rápido que o esporte massificado, o que é uma oportunidade legal, mas que é um momento que muita coisa ruim acontece também para o atleta. E o atleta ele tem que estar muito ciente disso, sabe? Porque senão é uma coisa que machuca demais o atleta. Você vê que, principalmente no Brasil, né, pós-Jogos Olímpicos, a gente tem muitos atletas que o ano pós-olímpico, ou o próximo ciclo de que o cara foi aos Jogos Olímpicos, ele se perde um pouco, por não saber lidar muito bem com essas críticas mais generalizadas, assim, vamos dizer, né? Hoje eu divido a equipe com o Max Marot, número 2 do mundo, com o Manuel Fumic, número 5 do mundo, um francês, que é o número 2, um alemão, que é o número 5, e eu sou um brasileiro, que sou o número 15, hoje do ranking mundial. E o que acontece, assim, cara? Um francês, quando você fala de uma nação como a França, tem um histórico de resultados, tem um histórico olímpico, tem um histórico na modalidade, que tira muita pressão do cara. Apesar de ter sempre a expectativa do grande resultado, as pessoas já vivenciaram muitas histórias de muitos atletas diferentes. Então isso cria um certo nível de respeito pelo resultado bom ou resultado ruim.
porque as pessoas entendem um pouco mais o que é a vida do atleta, e que às vezes funciona e às vezes não funciona. Num caso meu, a minha cobrança às vezes é maior, a expectativa é maior do que de um cara que é o número 2 do mundo, porque a gente tem uma certa carência de, né, aquela coisa da carência do ídolo, da carência da referência. Então qualquer atleta que supostamente, às vezes não é nenhuma coisa que é uma realidade concreta, né, que supostamente tem a possibilidade de entregar um resultado, a expectativa já vai enorme no atleta. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá em 2013, quando eu tive a minha primeira boa temporada a nível internacional. Ganhei uma prova na Alemanha, com boa parte dos melhores do mundo na época, foi uma surpresa e tal, mas foi uma prova. E aí, a partir dessa uma prova, a expectativa que as pessoas, mídia, lançaram sobre mim já foi um negócio assim absurdamente grande, né? E o grande problema disso para os atletas é que, por um lado, você tem o retorno, você tem aquela expectativa, aquele carinho, aquele apoio do público, mas em algum momento esse atleta, assim como eu, não estava ainda pronto para ter uma temporada sólida ou temporadas mais sólidas e coesas, consistentes. Você se perde com uma facilidade muito grande, porque você se vê, de repente, como a possibilidade de ser um salvador da nação e você não corresponde a essa expectativa. Então, a grande diferença é que, principalmente na escola europeia, né, do esporte, existe um pouco mais de respeito ao processo evolutivo. Existe um pouco mais de paciência com o atleta, um pouco menos de expectativa com o atleta. O Fumik é um cara que para mim, além de ser um companheiro de equipe, é quase como um mentor, assim, né? Um cara muito, muito aberto comigo, e ele me ajuda muito, tem me ajudado muito nesses 3 anos que a gente divide a equipe. É um cara mais experiente, tem 7 anos mais velho do que eu, e, enfim, com um currículo de primeiríssima linha. E é um cara que eu me identifico muito pela visão que ele tem do esporte, além da visão somente competitiva. E foi muito interessante os últimos 2 anos que a gente competiu a Cape Epic juntos, né? Que é uma prova de 8 dias, para quem não sabe. E os atletas, a prova é disputada em duplo, os atletas têm que andar juntos. E aí a gente foi crescendo durante a prova, crescendo. A gente fez uma prova muito de baixo para cima, até chegar na última etapa, vencer e assumimos a 4ª colocação no geral. Ficamos a 20 segundos do pódio, depois de 30 horas de prova. E aí em 2017, esse ano, a gente já fez uma preparação. Poxa, a gente tem uma condição legal, a gente tem um bom entrosamento. Esse ano vamos andar um pouco mais sério esse ano, vamos para a prova para competir. Que no outro ano eles estavam só passeando. Não, mas esse ano a gente fez um camping antes da prova, a gente passou 2 semanas na África do Sul treinando juntos antes da prova, então foi uma coisa um pouco mais estudada. A gente não chegou para mais uma competição, vamos largar e competir. A gente fez um planejamento muito mais profundo. E o nosso objetivo era ganhar o prólogo, que era uma prova no tempo de cross country olímpico. Até porque esse ano foi o ano que largou mais caras do cross country olímpico também. Foi considerado o start lista mais forte da história da prova. E era muito importante, principalmente para ele, para o Fumik, andar muito bem no prólogo. E como eu estava numa forma muito boa também, a gente acabou fazendo uma provaça e a gente venceu com quase 1 minuto e meio em cima do campeão mundial, Nino Schurter, que fazia a prova com o Schirnemann, que era o número 5 do mundo. Então foi assim, um impacto muito grande. Você venceu uma prova dessa com 1 minuto e meio em cima do campeão mundial, é muita coisa. E aí a gente assumiu a camisa de líder, e aí foi uma prova que a gente teve uma exposição e uma pressão muito maior do que comparado com 2016. E a gente estava até trocando uma ideia antes, né? A gente andou muito agressivo na prova. Os 5 primeiros dias, quando a gente estava liderando, a gente se impôs demais na prova, num field, né, num start list ali de muito alto, de um nível muito alto.
Então a gente acabou se impondo demais, talvez, passou um pouco do ponto em alguns momentos. E aí no 6º dia eu acabei tendo um problema estomacal, nem muito pelo esforço em si, mas eu acabei tendo um problema estomacal e no 6º e no 7º dia meu rendimento foi lá para baixo. E é só no último dia que a gente voltou a andar normalmente de novo, mas aí a gente acabou fechando a prova na 5ª colocação, com 2 vitórias em etapa e 5 pódios no total. Cara, se fosse no passado eu teria ficado mal, sinceramente. Teria ficado mal porque a prova por etapa, ela dá uma repercussão muito grande por ser um canal de notícias contínuo, né? Então, assim, você perder a chance seria de longe o maior feito do mountain bike brasileiro, é uma coisa assim que, putz, sabe, machuca e tal. Mas, sinceramente, a minha segunda-feira depois da prova não era o cara mais bem-humorado. Mas na terça-feira já estava legal. Mas é uma coisa que eu aprendi a balancear um pouco melhor, assim, a passar por essas frustrações ou decepções e você dar sequência. Não é... Os Jogos Olímpicos me ensinou, a experiência dos Jogos Olímpicos me ensinou muito isso, sabe? A fazer a preparação, fazer o processo e tal, tem o dia ou os dias ali que você tem a entrega da performance, e depois disso você tem que fazer o filtro de tudo, reavaliar as coisas e seguir em frente. Se remoer é o pior veneno para um atleta, isso te puxa demais para trás. Assim, não querendo tirar um pouco do romance olímpico, que ainda existe, mas Olimpíada é uma coisa um pouco superestimada às vezes. Tem provas, para mim, que para quem é do ciclismo tem um pouquinho mais disso, assim, são muito mais simbólicas do que os Jogos Olímpicos em si. Os Jogos Olímpicos é um evento esportivo que ainda, apesar de todo o cunho comercial que hoje tem, de ser uma indústria absurda, ainda tem um espírito olímpico em si. Quando você entra na vila, é um ambiente, uma atmosfera diferente. Mas, poxa, eu acabei de voltar de Mount Santene, do Canadá agora, onde foi a última etapa da Copa do Mundo. É um lugar que cedia a Copa do Mundo, o Campeonato Mundial, desde o primeiro ano da Copa do Mundo de mountain bike. Aquilo ali, para mim, tem um simbolismo e uma áurea, assim, mais mística, né? Muito maior do que até os Jogos Olímpicos. Dentro do meu universo tem um significado muito, muito maior. E ele foi muito parceiro, porque, cara, é um título de muito respaldo na carreira de qualquer atleta, seja um campeão olímpico ou um campeão mundial. Você vencer a Cape Epic é um dos maiores feitos que um mountain biker pode alcançar. A gente estava liderando a prova, a gente investiu muito na preparação para a prova. E assim, é o momento de você ser um bom parceiro mesmo, porque você está perdendo pontos de você está perdendo bonificação, você está perdendo premiação, mas, cara, é o lado humano ali que fala mais alto, né, de você ser companheiro. Ele é um cara muito, muito humano, assim, nesse sentido. Teve uma história legal nesse dia, só para ilustrar, assim, depois a gente ria demais, cara, porque eu estava tão mal, chegou um ponto da prova, assim, com as 3 horas, que eu estava sofrendo, mas na primeira hora o ritmo foi alucinante. Eu estava segurando a ponta no pelotão de frente, não sei como ali, eu estava indo assim muito, muito além do limite. E aí depois que a gente furou, a gente perdeu o pelotão e, pô, eu estava completamente fora de mim, né? E aí, pô, a amarela foi embora, a liderança foi embora e tal. E aí foi engraçado, assim, porque a gente estava com as 3 horas de etapa, alguma coisa, faltava ainda uns 30 quilômetros e, putz, parecia que eu não conseguia andar mais 50 metros. E aí foi engraçado que ele chegou do meu lado, assim, pô, começou a me dar muita força, aí botou a mão no meu ombro, começou a falar, não, fica tranquilo e tal, não sei o que, a gente tá junto e tal, bababá, esquece a amarela, babá, e começou a falar, não, essa noite vai tomar uma garrafa de vinho cada um, assim, começou a falar, e eu não respondi, cara. Aí depois de noite, a gente, né, pô, passou aquele momento assim, de, putz, perdemos a amarela e tal, não sei. Aí eu fui contar disso, pô, tu lembra isso na mesa com todo o staff, então, eu fui contar a história a minha versão, né, de quando ele botou a mão no meu ombro. Pô, cara, obrigado pela força que você deu, pelo companheirismo e tal,
Mas é que eu não consegui falar, mas aquela mão ali tava me matando, cara. Da próxima vez não põe a mão, pelo amor de Deus. Pode falar que eu ouço. Fala, mas não bota a mão, cara. Tem um momento da minha vida, assim, que talvez tenha sido o grande divisor de águas para, vou ser profissional. Foi em 2009. Em 2008 eu competi pela Sandal e em 2009 teve uma pequena crise, né, uma pequena variação de dólar e tal, e alguma transação que eles fizeram que não foi bem feita acabou quebrando as pernas da empresa. E aí, na virada de 2008 para 2009, tinha um pouco dessa certeza, assim, vai continuar, não vai continuar e tal, não sei o quê. E até então eu usava muito o esporte para agregar coisas na minha vida como um todo. Então, assim, eu usava o esporte para viajar, obviamente, para conhecer outras culturas, ter chance de ter vivência internacional. Minha faculdade eu era bolsista através do esporte. Com tudo, assim, o esporte era um meio para mim propulsor na minha vida, né, como um todo. E aí, em 2009... eu acabei tomando uma atitude, estava no 5º período de Direito, tinha um grande torneio que é a Cyprus Sunshine Cup no Chipre, que é um torneio de abertura da temporada europeia, em fevereiro, e aí eu peguei, a Sandal, ela pagou os 2 primeiros meses de 2009 de salário, janeiro, fevereiro, e falou, mas a gente não tem um contrato ainda. Então, os caras foram postergando, você faz o que você quiser. Aí eu peguei esses 2 meses de salário, cara, comprei passagem e tal, não sei o quê. Numa quinta-feira, entrei na sexta no avião, cheguei no sábado e competi no domingo. Assim, essa é uma história que dá um livro, cara. É uma baita aventura, assim. Hoje ainda vejo como uma das grandes estupidez da minha vida que eu fiz. Mas acabou dando certo. Acabei voltando de lá com um contrato com uma equipe com o Chancellor UCI, e a partir disso eu passei 3 anos na Europa, 2009, 10 e 11, morando na Itália, e a partir disso foi o momento que eu realmente virei um profissional. Eu passei por tantas coisas nessa viagem, assim, foi acontecimentos, foram 4 semanas tão absurdos na minha vida que, eu podia ter morrido lá, passado fome. Eu viajei muito no impulso só, sem preparo nenhum, sem ter conhecimento nenhum, sem conhecer ninguém e sem ter condições. Então, na época que eu viajei, eu gastei todo o meu dinheiro, todo o meu recurso com a viagem em si. Eu cheguei lá, eu tive um problema, que eu fiz uma reserva com cartão de crédito, essa história é legal. Eu fiz uma reserva com cartão de crédito do meu pai, antes de viajar, para um hotel para as 4 semanas com pensão completa. Gastei meu dinheiro todo, mas eu vou chegar lá, a inscrição está feita, o voo de volta está feito e eu vou ter onde dormir e comer. Então, e aí eu ia pedalando, as provas eram num raio de 60 km. Meu plano era chegar, ir pedalando para as provas, competir e voltar pedalando. Só que quando eu cheguei lá na madrugada de sábado, e aí quando eu cheguei lá e eu fui fazer o check-in no hotel, o cartão do meu pai ele foi negado no processo. E eu não sabia, eu cheguei de madrugada e tal, e o cara falou, não tá pago, não sei o que, blá, 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 e bum, porta na minha cara. E aí, o que você faz? Aí, voltei para o aeroporto, encontrei com um cara por acaso, aí vi que o cara tava com uma mala de uma marca relacionada a ciclismo. Cheguei no cara, perguntei e tal, não sei o quê. Aí ele falou, eu vim para a Cyprus Sunshine Cup, mas eu ainda não reservei hotel não, eu ia chegar, ver que horas ia chegar e vou para um hotel. Cara, posso ir contigo, pelo amor de Deus e tal, não sei o quê. E aí fui com o cara, a gente se hospedou e assim, eu não tinha dinheiro, realmente, não tinha dinheiro. E aí eu dormi uma noite, pedi o cara para pagar depois, com a esperança de largar, andar bem, pegar a premiação e pagar o cara. E aí eu acabei, enfim, andando bem e era uma coisa assim engraçada, porque é dramática, mas engraçada. Porque eu precisava andar bem no final de semana para pagar minha vivência da semana. E depois dessa primeira prova, eu falei, vou voltar para casa, velho, porque
caraca, eu vou passar fome aqui, né? Eu não conheço ninguém, o que eu vou fazer? Eu andei bem na primeira prova, fiz um sexto, e tinha o Kurhave, pô, campeão mundial e tal, tinha uma galera muito alto nível nessa prova. E aí, pô, fui no aeroporto, pedalando, para ver quanto que, poxa, a multa para mudar a data do voo. E era um negócio absurdo, assim, porque eram várias companhias e tal, não sei. Não, dava para pagar mais do que hotel, um negócio de $1.000. Eu, caraca, velho, o que eu vou fazer agora e tal? Não tem como voltar para casa. E aí eu fiquei nessa de, e sem falar com ninguém, né? Família, não, pô, tá tudo jóia e tal. Maneiríssimo. As estrelas quando eu durmo, pô, tá top. E aí, enfim, aí fui passando por essa grande aventura. Por isso que eu digo que foi uma burrada. Eu estava assim, no finalzinho do meu período de habilitação, né? Os jogos foram em agosto, o Brasil Ride em outubro. Então estava com 7, 8 semanas após a lesão. E, pô, falei com o Mário, tá, pô, Mário, quero participar da prova e tal, quero fazer alguma coisa. O Mário Roma, organizador da prova, e eu quero ajudar de alguma maneira e tal, o que você precisar, eu estou à disposição. E aí ele falou, pô, eu quero começar a transmissão online esse ano, se você quiser trabalhar, beleza. E aí eu fui muito no susto, assim, poxa, como eu tenho um conhecimento, né, com boa parte dos elites ali, não, eu digo conhecimento de relacionamento, né, com os atletas, acabou sendo legal porque eu tinha um acesso que um cara da mídia normal não teria. Então, isso meio que compensava o meu despreparo profissional, né, para fazer a cobertura da prova. E eu fiquei muito feliz de poder fazer isso, porque muita gente fala, pô, mas você não está se sentindo mal de estar fora da prova, é uma prova que você já ganhou, né? Talvez a prova mais importante de mountain bike realizada no Brasil, pô, você não está, né, após uma lesão, Jogos Olímpicos, você está aí e tal, e curtindo a prova. Eu tenho uma visão sobre, né, na vida, assim, mas do esporte em si, que eu acredito muito que quando você quer, eu uso muito essa figura assim do bolo. Quando você quer comer mais, ao invés de você aumentar a sua fatia, aumenta o tamanho do bolo. Você sempre vai ter alguma coisa para comer. Então, assim, eu enxergo muito o meu papel no esporte dessa maneira. Quando eu tenho a chance de fazer alguma coisa pelo esporte, mesmo que não seja um benefício direto para mim, eu faço, porque indiretamente está me beneficiando também, está beneficiando uma coisa que eu acredito. É um ciclo assim que no final das contas eu estou devolvendo e ganhando mais ainda, sabe? Então é uma coisa que você tem que ter essa consciência, assim. Eu acho que isso é um papel que o atleta, cara, ele é uma profissão, ser atleta profissional, é uma coisa que trabalha e que alimenta muito seu ego, muito a sua vaidade. Você faz, principalmente num esporte como o ciclismo individual. Você faz, você ganha, você conquista, você é o cara, você é isso, você é aquilo. E isso é uma coisa muito, muito perigosa para o homem, assim, né, para a natureza humana, de você deixar isso crescer dentro de você. A partir do momento que você deixa isso crescer dentro de você, você deixa de se importar e de querer o bem das outras pessoas, de querer o bem de pessoas que não sejam ligadas a você. E isso é uma coisa que atrasa muito o desenvolvimento de tudo. Isso cara, é o muro assim, para o avanço das coisas. Quando você acha que você é mais importante do que o esporte, então se eu estou lá na prova para estar falando bem de um concorrente, isso vai ser um prejuízo para mim. Então, a partir do momento que eu passo a ter essa visão, eu acho que é o começo da ruína, assim, do atleta como homem, do atleta como humano. Bacana. Esse ano você vai para o Brasil Ride? Eu diminui muito o meu volume na bike de estrada esse ano. Hoje, o que eu faço na bike de estrada são mais sessões de recuperação, ou só de volume, quando eu não quero colocar uma carga muito grande no meu corpo, do que treinos de intensidade. No passado eu fazia muitos treinos de intensidade na bike de estrada e o meu volume em horas era até maior do que na mountain bike. Hoje talvez fique em torno de 70% na mountain bike e 30%, 25% na bicicleta de estrada. Como rotina, no mountain bike a gente tem uma
uma dificuldade muito grande de ter um programa de treinamento que seja mais fixo. Principalmente porque as provas mudam muito. Então, você não compete em 2 circuitos que sejam iguais. Então, acaba que você tem que se expor a uma variação de situações muito grande. Além disso, a temporada como um todo, para você fazer uma boa temporada, ela é uma temporada muito constante. Então, você não trabalha tanto com picos de performance, né? Você não tem aqueles blocos de treinamento muito segmentados. Eu fiquei muito tempo sem correr, principalmente em 2015, quando eu tive uma fratura no pé esquerdo. E aí, ano passado, eu voltei um pouquinho e esse ano eu tenho corrido bastante. É uma coisa que meu corpo responde bem. O Fume corre bastante. Alguns atletas têm o hábito de correr no mountain bike. Até porque a gente, às vezes, não é tão raro a gente ter que correr. Até por embolação de prova, erro e tal. Então, tem alguns... No Cape desse ano a gente teve alguns trechos longos, assim, consideráveis de empurrar bike. Qual era a sequência? Da sequência... O cara fez uma pergunta, não, você então fez uma pergunta tão... Nem ele lembra. E o dia que você acorda também? O dia a dia, como que você lida com a rotina do cansaço? Tudo, né? Cara, o Hélio que está ali, ele pode até confirmar isso, mas eu sou um cara assim que o grande desafio, né, de quem trabalha comigo na minha preparação, que hoje é uma galera, é me segurar. Eu tenho o que muitas vezes é um defeito meu de eu deixar de treinar. Então, putz, eu já cheguei a níveis assim de estafa absurdos, de, cara, subir escada de 4 e, ficar assim desfigurado, mas não deixar de treinar. Eu acredito que o grande ponto é de onde vem a sua motivação, assim, de onde vem qual é a razão, o propósito por trás daquilo. E eu me sinto muito motivado, cara, a me preparar pelo que o esporte propicia para mim e para quem está à minha volta, para as coisas que eu acredito. Então, para mim, cara, assim, se está chovendo, eu tenho que sair para fazer 6 horas e tal, às vezes quando eu estou na Europa, tá nevicando e tal. É uma coisa assim que, é um sacrifício meio pequeno, sabe? É um negócio assim que eu sinto até às vezes meio vergonha de, não acho que eu não vou não, cara. Eu me bato assim, toma vergonha na tua cara, velho, sai logo, velho. Que é um negócio assim que gera tanto bem pra mim, pra outras pessoas e tal, que, cara, às vezes a gente fica, né? Outro dia, algumas semanas atrás e tal, tava, sei lá, fazendo um treino de uns 150 km e tal, que eu peguei um temporal no meio. E aí depois um cara encontrou comigo, cara, te vi a 80 km da tua casa, não sei o que, debaixo de um temporal. E eu, é mesmo, né? Tava chovendo. E, assim, é uma coisa que, cara, tá chovendo, continua aí, faz, quando que é a próxima série? Tu faz a próxima série. É uma coisa que, como eu falei, assim, né? Eu cresci ao mesmo tempo como pessoa e como atleta. Então não é nenhuma coisa que assim, que eu me vejo, eu sou Superman, cara, ou qualquer coisa e tal. É uma coisa que vai ficando natural. O que rolou? Eu fiz um top 10 na semana anterior, em Andorra. Foi uma prova que, cara, eu vacilei taticamente ali, deixei escapar um pódio. Então, assim, ficou muito claro o nível de forma que eu tava. Fui para a semana seguinte, cara, os treinos pré-prova foram melhores ainda, a sensação de pilotagem no circuito era melhor ainda do que na semana anterior. E, muito tranquilo para a prova. Então, assim, é tudo, né, os indicativos eram muito bons. E aí, o que aconteceu? 1 hora antes da prova, diluviou, cara, caiu o mundo, assim. E eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade em terrenos mais molhados. Não é muito o terreno onde eu tenho facilidade, principalmente na Europa, porque as raízes são mais expostas, então é um estilo de pilotagem, de torque que você tem que andar, que é muito diferente do que o meu corpo naturalmente quer fazer. E foi uma prova que, cara, eu terminei feliz pra caramba, porque eu me perdi um pouco no começo da prova, na segunda volta, e depois eu me encontrei numa prova, numa situação que eu nunca consegui fazer uma prova boa. Então, eu terminei na 22ª colocação, comparado uma semana anterior, onde eu cravei um top 10 e tal, e uma sensação que eu estava até melhor fisicamente para a prova.
Assim, olhando racionalmente, pô, por que você vai ficar satisfeito, né? Mas é muito da... Meu patrão não quer saber disso, ou até quer, mas não tem a mesma importância para ele do que tem para mim. Mas ali eu senti que, pô, eu subi um degrau hoje. Eu já até tenho certas possibilidades de talvez migrar para o ciclismo profissional, mas é uma coisa que no momento não me atrai muito. Porque no ciclismo de estrada é um ambiente muito mais corporativo, vou colocar assim, ao invés de ser um ambiente esportivo mais lifestyle, como é o mountain bike. Então, o mountain biker de elite, ele tem um papel social muito mais forte do que um ciclista de estrada, do que um cara do Pro Tour. O cara do Pro Tour, ele é quase que um robô. Ele tem um papel dele muito rígido durante a prova, ele tem, se ele é gregário, ou se ele é velocista, ou se ele é montanhista, ele tem que andar em tal prova ou aquela prova, depende de seleção da equipe. Ele tem um papel muito designado, assim, muito restrito, muito quadrado. Exatamente, o cara é um funcionário, o cara é parte de uma empresa, que é a equipe de ciclismo, e ele é um funcionário mais importante ou menos importante, mas ele tem um papel muito definido. No mountain bike, o que eu curto em ser mountain biker é o contato de proximidade que eu tenho com as pessoas, as possibilidades que eu tenho de trabalhar pelo esporte, entendeu? Eu tenho mais possibilidades dentro do esporte, tenho mais autonomia. Sobre o treinamento, o grande ponto assim, para quem quer se desenvolver competitivamente, é você conseguir fazer as partes técnicas com velocidade numa intensidade muito alta. Então, sinceramente, eu faço alguns treinos educativos para você pegar velocidade de curva ou, enfim, melhorar a sua percepção de velocidade e tudo mais. Mas o treino realmente importante é o treino que você ataca as sessões técnicas com o coração acima de 180. Que é o que acontece na situação de prova. Você descer um drop lá e tal, umas pedras, quando você está fresco, é uma coisa. Quando você está com um olho ali cruzando, já é uma situação que é muito mais difícil, muito mais complicada, e é isso que faz diferença na prova. Pegando o meu próprio exemplo, eu já cheguei em alguns níveis de forma, assim, cara, hoje eu trabalho com o Phil Dixon, que é o gerente de performance da equipe, que é um cara que fez parte do grupo britânico de ciclismo durante anos e anos. Então é a mesma escola da Sky, né? O mesmo grupo de gerenciamento da Sky. E em alguns momentos assim eu olhava meus dados e ele, cara, pô, eu vou te levar para a Sky, porque tu tá num nível fisiológico absurdo, assim, o que você consegue fazer na bike. Mas no mountain bike não tinha eficiência para entregar bons resultados. E hoje eu tenho um nível físico até consideravelmente mais baixo do que eu cheguei em alguns momentos no passado recente, e tem resultados até melhores, mas tem uma eficiência muito melhor. Galera, obrigado por inserir. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, é um prazer compartilhar um pouquinho da minha vida e do esporte que dá sentido a ela.